Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Isso aí está no mais uma edição do programa todo aqui no canal do YouTube da VFTV. E hoje eu vou entrevistar aqui o jornalista e atualmente correspondente da Globo lá no Japão, né? Hoje estamos fazendo uma conexão de Cruzeiro, São Paulo para o Japão. Né? Vou conversar aqui com o jornalista Carlos Gil. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor? Prazer falar com você, falar com o Cruzeiro, falar com todo mundo aí do Brasil. Aqui é boa noite, né? A gente está conversando, você está aí de manhã, eu estou aqui à noite, mas a galera que vai assistir aí é bom que vai ficar disponível para assistir em qualquer horário, né? Bom, agora eu queria começar te perguntando, uma pergunta até meio clichê, né? Mas sempre vou perguntar, né? Como foi o seu início de carreira? Olha, Vitor, o meu início de carreira como jornalista foi na televisão, mas foi uma coincidência, na verdade, não foi algo que eu planejei quando eu estava na faculdade, não. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no início da faculdade, a gente sabe que o jornalismo, né, isso eu estou falando dos anos ainda 1990, tal. Eu entrei na UFRJ em 1994, então era uma realidade assim diferente da atual, né? A internet era algo que estava começando ainda, não existia redes sociais, então o mercado de jornalismo basicamente era jornal, rádio, né, revistas e televisão. Então, o primeiro estágio, quando você está na faculdade, assim, qualquer oportunidade, qualquer porta aberta é uma esperança, né? Então, a primeira oportunidade que eu tive de fazer um estágio na carreira foi numa televisão na TV Bandeirantes do Rio, né, do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. E a partir de então, da Bandeirantes, eu ainda como estagiário, né, fui fazer um estágio no Sport TV, que foi a minha entrada no jornalismo esportivo, né, digamos assim. Acabei me formando, fui contratado e algum tempo depois eu fui para Globo, né? Saí da Globosat e fui para a TV Globo. Então eu acabei construindo toda a minha carreira, e aí já se vão mais de 20 anos, né? Só de Globo eu vou fazer 20 anos agora, sempre na televisão. Mas como eu te disse, foi uma coincidência, não foi algo que eu tenha escolhido para minha carreira. Eu quero ser um jornalista de televisão. Aconteceu, acabei me adaptando muito bem ao meio, é algo que hoje eu adoro fazer, né? Trabalhar em televisão. Mas foi assim que tudo começou. Inicialmente fora do esporte, né? Na Bandeirantes eu não era, apesar da Bandeirantes na época ser muito conhecida como Bandeirantes, o canal do esporte, né? E era muito, né? A Band fazia muito futebol, muito esporte na época, mas eu não comecei diretamente no esporte, isso acabou acontecendo depois. Bom, agora eu queria te perguntar que lembranças você tem do seu início de carreira? Olha, eu tenho lembranças assim de um mundo, né, bem diferente. Por exemplo, algo que hoje você vai numa redação de jornal ou de televisão, em qualquer lugar, você vai ter, né, vários computadores. Na época que eu comecei a estagiar na Bandeirantes, eu digitava em máquina de escrever ainda, né? Então, para você fazer cópias daquilo que você estava escrevendo, você colocava um papel carbono e aí você ia datilografando e as cópias iam sendo, né, batidas ali no carbono e copiando nas folhas. Então, realmente era uma realidade muito diferente, né? O telefone celular, pouquíssima gente tinha, nem os repórteres tinham um telefone celular. A gente usava o que na época a gente chamava de bip, né? Você mandava uma mensagem, apitava naquele aparelhinho, você ia para um telefone público, ligava para a redação para saber qual era o recado que queriam te passar. Então, a velocidade com que a informação circulava era muito diferente, né? Essa eu acho que é a lembrança mais viva que eu tenho do início, né? Porque provavelmente foi o que mais mudou, né? A tecnologia. A tecnologia avançou demais nesses 20 e poucos anos. Sim, e durante vários anos você foi repórter de Fórmula 1. Como foi essa Isso. experiência? Foi incrível, né? Eu assistia muito Fórmula 1 quando era garoto, até porque na época em que eu assistia em casa, né, que meu pai também assistia pela televisão, era uma época muito, muito boa para o Brasil de Fórmula 1, né? Era o Ayrton Senna começando, o Piquet já era campeão mundial, bicampeão mundial, né? O primeiro título do Piquet é 1981, eu era pequenininho ainda, mas eu lembro bem do segundo título do Piquet, do tricampeonato do Piquet.
né? E aí depois veio, bom, Rubinho, Felipe Massa, eu já trabalhei com eles, mas com o Senna e com o Piquet não, né? Era uma época que eu ainda era, assim, adolescente e tal, começando a vida adulta, né? O Senna morreu em 94, foi o ano que eu entrei na faculdade, então eu não cheguei a trabalhar com o Senna na Fórmula 1. Mas aí, anos depois, surgiu, né, na Globo esse convite para cobrir. Inicialmente, eu cobria. Porque o Pedro Bassan era o repórter que fazia a Fórmula 1, e ele foi para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Então, precisava de um repórter que cobrisse os grandes prêmios durante aquele período em que o Bassan estaria fora por causa da Copa do Mundo. E foi nesse momento que surgiu o convite, né, dos meus chefes na época para que eu fizesse os primeiros grandes prêmios. Acabei ficando durante 7 temporadas, que foram assim muito importantes para a minha formação profissional, né? E pessoalmente também, porque você acaba conhecendo muita gente, muitos lugares, viaja muito. Então eu guardo assim grandes recordações, né, desse período de Fórmula 1, que no fim das contas acabaram me ajudando também a vir para cá, a me tornar um correspondente internacional, né? Toda essa experiência acumulada em tantos países acabou ajudando, né? Sim, e como foi durante muitos anos acompanhar de perto o futebol carioca como repórter? Eu sempre gostei muito de futebol. Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né? Assim, sempre foi algo muito presente na minha família também. Eu tenho vários primos e tios, enfim, envolvidos com esporte, seja como atletas ou é, como, não vou nem dizer dirigente, assim, eu tenho um tio que foi supervisor de esportes olímpicos do Fluminense. Os meus primos jogaram basquete é, no Fluminense, no Flamengo. Um chegou a jogar no Vasco também, os três jogaram basquete, né? Três primos jogaram basquete. Tem uma prima que foi jogadora de vôlei também, defendeu o Botafogo, defendeu o Flamengo. Então, assim, viver nesse ambiente esportivo, para mim, sempre foi algo muito natural, muito normal. Eu mesmo nunca me destaquei, assim, em nenhuma modalidade, mas cheguei a jogar futebol de salão, cheguei a fazer escolinha de vôlei e tal. Então, e sempre gostei muito de vários esportes, mas o futebol é o esporte que, no fim das contas, é o que a gente acaba praticando mais, assistindo mais na televisão. É o esporte que todo mundo, mesmo aqueles que não acompanham, quando chega uma Copa do Mundo, assistem. Então, nesses anos todos de carreira, eu tive a oportunidade de, assim, de ver muitos jogos, né, de ver muitos jogadores assim iniciarem e terminarem a carreira. E isso foi muito legal, né? Conviver com tanta gente que fez história. Posso citar o Romário, por exemplo, né? Romário foi um jogador que eu, assim, cobri boa parte da carreira do Romário, entrevistei o Romário muitas vezes e é um grande prazer hoje olhar para trás e ver que eu tive a oportunidade de conviver com um dos maiores jogadores que o Brasil já produziu, um dos maiores atacantes que o mundo já viu em ação, né? Então, realmente, assim, é uma coisa muito, muito legal, né, de lembrar. Imagino. E como foi para você durante vários anos cobrir diversos eventos esportivos, como Olimpíadas, Copa do Mundo, Eurocopa? Como foi para você? Vitor, assim, eu acho que para quem gosta de esporte, eu acho que o sonho é poder participar de um evento como esse, né? Eu dei uma sorte muito grande, porque quando eu entrei no Sport TV, né, no meu início de carreira, o Sport TV ele estava passando por um processo de crescimento. O Sport TV ele era um canal que basicamente transmitia alguns jogos de futebol e comprava alguns programas prontos da TV europeia ou da TV americana. E ele passou por um processo de crescimento grande, passou a ter um jornal diário dedicado a esportes, e com isso, naturalmente, a equipe que fazia o Sport TV ele teve que ser ampliada. Foi nesse momento que eu acabei virando repórter, porque a chefia do Sport TV precisava de mais repórteres para cobrir tantos eventos e jogos e reportagens que estavam surgindo na época. E com isso, com apenas 23 anos, eu acabei cobrindo uma Olimpíada pela primeira vez, que foram os Jogos Olímpicos de Sydney, né, em 2000, na Austrália, que já foi ali uma realização e tanto, porque eu era muito jovem, não tinha muitos anos de formado, e aquilo me marcou muito. Eu considero assim, eu meio que estava no lugar certo na hora certa e tive a oportunidade que talvez, né, se eu tivesse na Globo com uma idade assim tão jovem assim, eu teria que esperar um pouco mais, natural, né? Você ganhar um pouco mais de experiência para poder ir para um evento desse. Tanto que a Copa do Mundo eu só fui cobrir uma Copa 10 anos depois.
né? A Copa da África do Sul foi a primeira Copa do mundo que eu tive a oportunidade de cobrir, de viajar para cobrir a Copa. Então você vê que é uma diferença grande, né? De 10 anos ali, que acabou acontecendo porque naquela época o Sport TV tinha uma equipe mais reduzida e eu acabei indo, né? Mas sem dúvida nenhuma, assim, que é uma coisa meio assim, quando você cobre uma Olimpíada, uma Copa, você sempre quer mais, né? Porque é uma experiência, cara, fantástica, assim, do mundo inteiro estar junto, daquilo que você viu pela televisão tantas vezes e sonhou estar ali vivenciando e olhando, né, com teus próprios olhos. É muito difícil dizer assim, o que que é mais emocionante, o que que é mais legal, uma Copa ou uma Olimpíada? São dois eventos extraordinários e que tem uma emoção muito própria, né? Eu acho que a Olimpíada é uma coisa que, assim, que todo dia você tem uma grande história, né? Essa é a grande, talvez a grande diferença da Olimpíada para a Copa. A Copa, quando você vai como repórter, você não cobre jogos todos os dias e você também não vê todos os jogos, né? Você meio acaba fazendo, ou acompanha uma determinada seleção, ou acompanha uma determinada sede, né? Uma cidade ali, os jogos que acontecem naquela cidade. Então você acaba vendo um jogo ou outro, né? E os jogos também não acontecem todos os dias, nem de uma seleção, nem naquela cidade. Então, a Olimpíada, eu acho que acaba concentrando ali mais histórias, e acontece, às vezes, numa Olimpíada, de você fazer mais de um esporte no mesmo dia. Cobrir um jogo de, sei lá, de vôlei de praia de manhã e à noite fazer um jogo de basquete, por exemplo. Acontece muito, né? Então, acho que essa é a diferença básica, mas são eventos fantásticos. E a Eurocopa que você citou, eu cobri uma vez, uma Eurocopa que foi a de 2016 na França, e eu adorei. É uma mini Copa do Mundo, realmente, e num país fantástico, que é a França, que é um país lindo. Foi uma Eurocopa histórica, porque Portugal venceu pela primeira vez. Então, foi uma experiência, assim, que eu guardo com muito carinho na memória, porque foi uma edição fantástica da Eurocopa, e como a Europa é um continente em que é fácil você se deslocar, ou era, né, antes da pandemia, tudo era mais fácil, mas assim, é um continente fácil de você se deslocar, todos os países tinham torcida ali, então o ambiente nos estádios era muito legal, né, com torcida de verdade, aquela torcida de verdade de futebol, que a Copa do Mundo às vezes é uma pessoa que vai para a Copa mais para fazer turismo do que para ver o futebol em si, sabe? Não é aquele clima de estádio de futebol que a gente está acostumado a ver. Na Eurocopa, não. Na Eurocopa é quente, o ambiente ferve mesmo, torcidas fanáticas. Então, é um evento incrível, assim. Eu adorei fazer a Eurocopa. Tenho vontade de, no futuro, fazer mais uma ou mais algumas edições, porque é incrível. Entendi. E qual foi a sua cobertura mais marcante para você? Eu acho difícil escolher uma cobertura marcante. Mas, assim, se eu tiver que falar uma, vamos lá. Eu acho que eu falaria a Copa da África do Sul, de 2010. Por quê? Porque, assim, quando eu fui para a África do Sul, eu já tinha feito duas Olimpíadas. Eu tinha ido a Sydney, a Atenas eu não fui, e tinha ido a Pequim. Já tinha feito Fórmula 1, algumas temporadas de Fórmula 1. Já tinha feito uma edição dos Jogos Pan-Americanos, né, o Pan do Rio, de 2007. Já tinha feito finais de campeonato, campeonato carioca, brasileiro, enfim, eu já tinha feito muita coisa, mas nunca tinha feito uma Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é um sonho de menino, né? Especialmente a gente que gosta de futebol e acompanha desde cedo e tal. E ter sido uma Copa, eu ter esperado bastante, né? Porque eu já tinha alguns anos de formado, digamos que seria a cereja do bolo, era o grande evento que faltava para mim, assim, que eu nunca tinha ido, que eu tinha vontade. Então foi realmente a realização de um sonho, que no caso da Olimpíada eu acabei realizando muito cedo. Mas por ter sido na África do Sul, a primeira Copa na África, um país que eu fiquei assim encantado. é, foi uma Copa legal em termos técnicos, assim, né? Apesar do Brasil ter sido eliminado, mas foi um jogaço aquele Brasil e Holanda. Foi o primeiro título da Espanha, uma seleção que nunca tinha sido campeã, também foi algo inédito. Eu tive a oportunidade de ver o Mandela, que é um ídolo assim, né, da vida mesmo, né, um cara incrível, e de vê-lo, não conversar com ele, não cheguei a entrevistar o Mandela, mas vi o Mandela ao vivo. Fiz algumas entrevistas muito marcantes, entrevistei o Zidane, que é um cara também que eu admiro demais, um cracaço assim. Então, acho que a Copa da África, se eu tivesse que escolher um evento assim, acho que a Copa da África do Sul foi uma Copa que me marcou muito por tudo isso. E os eventos no Brasil também, a Copa no Brasil e a Olimpíada no Rio, por terem sido no Brasil,
sem dúvida nenhuma, tem uma emoção diferente. Mas eu acho que, assim, se eu tiver que escolher um, é difícil, mas eu escolheria a Copa da África. Entendi. E como foi para você narrar o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, Carnaval? O Carnaval é uma... Às vezes me perguntam, o que que você gosta mais? Futebol ou Carnaval? Cara, Carnaval, não sei, talvez seja a coisa que eu mais gosto, assim, na vida. Eu adoro, assim, desde criança. Minha família também é muito ligada. A gente sempre assistia ou na TV ou indo ver no Sambódromo, no Rio. Então é uma coisa que eu realmente gosto muito. E, e também foi algo que eu não esperava muito, assim, né? Eu acho que as pessoas que me conhecem no trabalho ou pessoalmente sabem dessa minha paixão por carnaval e tal. E quando você gosta muito de uma coisa, naturalmente você lê muito, você vê muita coisa e você acaba entendendo e vivendo muito o meio, né? Porque eu também frequento muito. Eu sou assim de desfilar, de assistir, conheço muitas pessoas de muitas escolas de samba. Então acabou sendo assim mais diversão e prazer do que trabalho, apesar de, obviamente, que eu levei o trabalho muito a sério, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, foi algo que dura a noite inteira, mas para mim passou muito rápido, porque eu realmente estava me divertindo ali. Então foi, assim, foram anos, né, em que eu cobri o carnaval que eu adorei. Vou voltar para o Brasil, enfim, tudo dando certo, tendo Olimpíada ano que vem. E eu espero voltar a trabalhar no carnaval de alguma maneira, porque é algo realmente que me dá muito prazer. Agora, como é morar no Japão? Morar no Japão, a maior dificuldade é a distância, né? E o fuso, né? O fuso horário complica porque para falar com os amigos, com a família, a gente sempre tem que estar nessa de 8 da manhã aqui, são 8 da noite aí, enfim, e por aí vai. Mas a verdade é que para se adaptar a viver aqui em Tóquio, eu não achei difícil, sabe? A não ser a distância, claro, por exemplo, eu vou completar agora no final desse mês de julho, 2 anos que eu cheguei aqui. Eu não voltei ao Brasil desde então, nunca mais fui ao Brasil, né? E sinto muita falta, né? Claro. É, tive familiares meus e da minha mulher que vieram aqui visitar. Eu tenho 2 filhos, né? Os avós vieram visitá-los e tal. Então essa distância é sofrida. Mas se adaptar à vida aqui não achei difícil, Vitor, porque é uma cidade que apesar de ser muito grande, né? Ela é muito tranquila, muito silenciosa. Assim, o bairro onde eu moro, mas não é porque é o bairro onde eu moro. Todos os lugares que eu já fui em Tóquio, você não ouve muita buzina, você não ouve muita confusão. É uma cidade muito segura. O sistema de transporte daqui ele é muito bom. Eu não precisa ter carro aqui. Eu não tenho carro. Tudo eu faço de bicicleta ou de metrô ou uma vez ou outra tiver que pegar um ônibus. Eu nem uso muito ônibus porque o metrô leva a todo lugar e é mais rápido. Então, assim, a comida, eu sempre gostei de comida japonesa, mas assim, você come de tudo aqui. Se você quiser passar um ano aqui em Tóquio e se você não gostar de sushi, não é problema nenhum, porque tem restaurante de tudo que é tipo aqui, desde fast food, pizzaria, restaurante, sei lá, italiano, tailandês, indiano, alemão, o que você quiser, até brasileiro tem. Então não é difícil, não. O mais difícil é realmente a distância. E o que você mais gosta no Japão? Eu acho que o que eu mais gosto no Japão eu ia falar sensação, mas não é uma sensação, é uma realidade, né? É a segurança. Eu sou carioca, como eu te falei, então eu saí do Rio há 2 anos e a sensação que eu tenho, assim, conversando com as pessoas, é de que a situação, eu não vou dizer que só piore, mas também não melhora, né? As desigualdades do Brasil são muito grandes, então, assim, depois de um tempo aqui é que você sente como te afeta e como te machuca você andar na rua e ver gente morando na rua e sair com medo à noite de assim, você ter que sair com a janela do carro fechada, você ter medo de levarem tua bicicleta, ter medo. Pouco antes de eu me mudar para cá, minha mulher foi assaltada com arma, né? Com um revólver, levaram o telefone dela. Isso faltando, acho que 1 ou 2 semanas para a gente embarcar aqui para Tóquio. Então, com certeza, a segurança de eu poder ver meus filhos andarem na rua de bicicleta tranquilamente, de poder sair, voltar a hora que eu quiser, eu acho que isso realmente não tem preço.
é o que, quando eu for embora, eu acho que é o que eu vou sentir mais falta. Também a gentileza das pessoas. Assim, o Japão é um país, as pessoas são muito... Não é um país muito caloroso. Não é como o brasileiro. As pessoas, assim, não se beijam, não se abraçam. É difícil você fazer um amigo mesmo, japonês, que vai te chamar para ir na casa dele, que vai se tornar realmente seu amigo, como a gente tem no Brasil, essa relação de proximidade. Mas eles são muito educados, são muito gentis, são muito, né? Quando você precisa de alguma coisa, são muito atenciosos. Então, isso também é um ponto muito positivo daqui. Entendi. E foi difícil para você, no início, sair um pouco da sua área de conforto, que era o esporte, das notícias de esporte, principalmente do futebol, para notícias em geral, como correspondente? Foi ótimo ter saído dessa zona de conforto, assim, porque realmente se cria, você tem razão. Depois de tantos anos, você meio que já conhece os mecanismos, né? De como as coisas funcionam no esporte, não só como as coisas funcionam no esporte, porque assim, quando você trabalha, por exemplo, uma empresa como a Globo, né? Você tem diferentes programas, a gente não trabalha. Porque quando você é um repórter de um jornal, digamos, eu sou repórter do jornal O Globo, ou da Folha de São Paulo, ou do Correio Brasiliense, ou Zero Hora de Porto Alegre, ou qualquer outro jornal. Você escreve sempre para o mesmo jornal, as mesmas pessoas que estão ali, né? No caso da Globo é diferente, porque assim, embora seja, claro, uma emissora, mas você tem jornais dentro de um grande complexo. Então, o Jornal Nacional tem uma característica, o Globo Esporte tem outra, o Esporte Espetacular tem outra, o Jornal da Globo, o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, enfim. Cada jornal e cada programa tem um estilo, né? E você, ao longo do tempo, você vai se adaptando, você acaba conhecendo melhor assim, o que cada editor de cada jornal, de como ele gosta do texto, enfim, tem características próprias de cada jornal. E trabalhar com jornalismo, né, de modo mais amplo, geral, né, com noticiário internacional, você acaba conhecendo outras pessoas, outros estilos, outras formas de escrever, outras formas de construir o roteiro de uma reportagem que são diferentes do esporte, né? E um dia pode ser uma reportagem cultural, digamos, sobre uma exposição artística que foi aberta em Tóquio, mas no outro dia é sobre um terremoto que matou 400 pessoas, ou sobre uma pandemia, como agora, né? Então, cada dia realmente é algo diferente e diferente do esporte, porque é claro que no esporte acontecem momentos trágicos, como o acidente da Chape, né, que foi um momento muito traumático para todos nós, que perdemos amigos, e aí você tem que noticiar isso. Mas, de modo geral, o esporte, sei lá, 90% dos casos, é emoção, é algo positivo, né? É diferente do dia a dia do jornalismo, porque você nunca sabe o que pode ser algo positivo, feliz, alegre, mas pode ser algo muito trágico, e pode ser uma notícia que vai impactar a vida de todo mundo. Então, isso foi tem sido um aprendizado muito grande, né? Entendi. Deu uma pifada aqui, só que já voltou. Agora eu queria saber como é o dia a dia de um correspondente. Olha, o dia a dia é realmente assim, marcado pelo inesperado. Primeiro pelo horário, né? Por exemplo, a gente conversando 9, 10 horas da noite aqui, o dia está começando no Brasil. Para mim, o dia está encerrando. Então, assim, tem dias em que eu já trabalhei, já fiz uma série de coisas, mas acontece algo do outro lado do mundo em que eu sou acionado novamente aqui. Então, alguns dias são, assim, para mim, longos, né? Já trabalhei um determinado número de horas e aí acontece algo que muda tudo, né? Então, assim, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo na Ásia, né? Porque eu estou no Japão, mas eu sou correspondente para a Ásia. Então, se acontece algo na China, na Tailândia, ou até mesmo na Oceania, na Austrália, por exemplo, a gente teve aqui no início do ano, antes da pandemia, do coronavírus, uma série de incêndios florestais na Austrália, e eu fiz algumas reportagens e entradas ao vivo sobre isso. No ano passado houve um atentado terrorista na Nova Zelândia, eu também cobri, e por aí vai. Então você tem que realmente assim
tá ligado na imprensa, nas notícias de vários países diferentes de uma região super populosa que é a Ásia, né? Só a China tem 1,7 bilhão de pessoas. A Índia 1,4 bilhão. Então, só aí você está falando de quase metade da população do concentrados em dois países que estão na Ásia. Então, qualquer coisa que aconteça nesses países pode ser uma notícia que eu tenha que cobrir, que relatar, que entrar ao vivo para falar disso, né? Sim, e como você está lidando com a pandemia aí no Japão? A pandemia agora no Japão aqui está voltando a crescer, né? Está tendo uma segunda onda. Aqui foi em janeiro, né, quando começou a surgir o noticiário sobre o vírus na China, parecia algo assim meio concentrado na China. A China começou a fechar as cidades e aí começaram a surgir casos em outros países. Mas a verdade é que lá, final de janeiro, início de fevereiro, acho que nem eu, nem ninguém esperaria que isso se tornaria uma pandemia global, né, na proporção que tomou. A gente viveu um período complicado aqui no Japão entre os meses de março e abril, em que logo depois foi decretado um estado de emergência, as escolas fecharam, meus filhos ficaram 3 meses sem poder ir para a escola, tendo aulas, né, pelo computador, em casa, a gente sem poder sair de casa para fazer praticamente nada. Depois a vida deu uma certa normalizada, e agora está voltando a gerar uma certa preocupação, porque os casos nas últimas semanas têm aumentado de novo, não só aqui no Japão, como na Ásia. Tudo isso tem um impacto gigantesco no meu dia a dia, claro, né? Pela parte jornalística, de ter que cobrir isso, pela parte pessoal, né, da vida mudar, e também por causa dos Jogos Olímpicos. Eu vim para cá em função dos Jogos Olímpicos, claro, porque eu sou originário do esporte e vim morar aqui também por causa dos Jogos Olímpicos. Agora, a gente não sabe se os Jogos vão acontecer ou não. Então, se os Jogos vierem a ser cancelados, por exemplo, eu não sei quando que eu vou ter que ir embora daqui ou não. Então, isso afeta o dia a dia, né? Tanto do trabalho quanto da vida pessoal, né? Sim. E como você vê a atual situação das Olimpíadas? Você como correspondente no Japão, observando as coisas do dia a dia, você acha que vai acontecer ano que vem? Você acha que tem chance ainda de ser canceladas? Como é que você vê a atual situação? Eu acho que tem chance de ser cancelado, sim. Eu tenho esperança de que aconteça. Agora, ter esperança é uma coisa, a gente também não pode fechar os olhos para a realidade, né? Os casos estão voltando a crescer aqui na Ásia, em boa parte do mundo. Eu acho que, assim, se não houver realmente, se esses estudos de vacinas, né, que estão sendo aí desenvolvidos em diferentes partes do mundo, se eles não evoluírem e se nós não chegarmos, se não a uma vacina, a algum método, né, de imunização ou de prevenção, de controle, que evite que os Jogos Olímpicos se tornem um grande foco de infecções, eu acho muito difícil que os Jogos aconteçam. Mas eu tenho esperança de que se chegue a ou uma vacina ou alguma maneira, né, de fazer com que os Jogos aconteçam num ambiente seguro. O que eu acho que vai acabar acontecendo, assim, eu torço para que os Jogos aconteçam, mas eu acho muito difícil que eles aconteçam de uma maneira, assim, eles não vão ser iguais ao que seriam. Não vão ser iguais, eu acho, que em termos esportivos, porque os atletas não vão ter a mesma preparação, né? Quebrar esse ciclo olímpico do jeito que foi quebrado, e muitos não voltaram ainda, né, a treinar plenamente. Isso vai ter um preço, eu acho que não vão ser jogos de grandes quebras de recorde. E acho que é bem possível que haja um controle de público, talvez que os ginásios e os estádios não possam ficar lotados para ter um distanciamento, um controle de quem está trabalhando. Não sei se o número de credenciais vai ser reduzido, por exemplo, para que você tenha menos jornalistas e menos voluntários e pessoas trabalhando nesses locais de competição. Então, acho que serão jogos diferentes, mais simples, em alguma escala reduzidos ou simplificados, mas eu espero que pelo menos eles aconteçam. Agora, a única coisa que eu acho muito ruim é se for decidido, por exemplo, uma Olimpíada sem público. Aí eu realmente acho que perde a razão de ser. Perde o espírito olímpico você fazer uma Olimpíada. Uma coisa é você fazer um jogo do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Italiano, Espanhol, que seja, sem torcida. É uma coisa que tá esporádica, aconteceu naquele momento. Mas a Olimpíada é muito especial, né? Você imagina fazer uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo sem torcida? Eu acho que perde muito da razão de ser. Então,
Acredito que se chegar num ponto em que não seja possível ter torcida, eu imagino que o Comitê Olímpico Internacional, que os organizadores dos Jogos optem por cancelar. Sim, agora para encerrar essa entrevista, eu queria te perguntar, que dica você dá para quem quer seguir nessa área de jornalismo? Olha, Vitor, uma dica importante, eu acho que é fazer o que você faz, que é assim, é correr atrás do teu sonho, do que você gosta. Você tem, quantos anos você tem que você me falou? 14, 15? 14. Né? Você vê, você já tem um espírito de jornalista, né? Porque você me procurou, a gente não se conhecia, né? Você mandou uma mensagem, assim, tentou a sorte, né? Ah, vou ver se ele fala comigo e tal. E assim, e se preparou, estudou, você vê, você fez uma pauta, como a gente chama, né? Fez boas perguntas, estudou aquilo que você queria debater, eu acho que é por aí. Primeiro, a força de vontade e a curiosidade. Acho que todo jornalista tem que ser, antes de tudo, um curioso. Não pode se satisfazer sempre na primeira resposta, tentar buscar tudo que pode estar por trás do discurso, né? Não é duvidar de todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Claro que você, em certa medida, você tem que confiar nas pessoas, tem que achar que as pessoas é, querem dizer a verdade, mas nem todo mundo é confiável ou quer dizer a verdade. Então, o jornalista é um pouco aquela pulga atrás da orelha, né? De estar sempre desconfiado, estar sempre querendo descobrir o que está acontecendo, ser muito curioso. E de ser muito preparado, ser muito estudioso, de correr atrás do que gosta e de estar antenado com as novas tecnologias, né? Eu acho que hoje, o pessoal da sua idade, um pouquinho mais velho, que já está na faculdade ou já está entrando no mercado profissional, tem algumas ferramentas muito novas e muito interessantes, né? Você tem as redes sociais, você tem inúmeras formas de tecnologia para você produzir conteúdo. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, você está produzindo um conteúdo, você está fazendo um programa, você tem um canal, algo que é seu, né? Que você está investindo o teu tempo, às vezes até investindo a parte financeira, né? Algumas pessoas que apostam até o dinheiro que tem para poder realizar esse desejo, esse sonho. Então, acho que saber usar essas ferramentas também é muito importante, né? E é algo que está aí, está disponível. Hoje, você com um telefone celular, por exemplo, você é capaz de fazer vídeos de excelente qualidade, né? Você tem ferramentas de edição, por exemplo, e você, às vezes até sozinho, né, através de um tutorial na internet, você aprende a editar um vídeo, né? Isso é um diferencial que, por exemplo, quando eu comecei, não existia. Para você ter acesso a esses equipamentos, só se você trabalhasse numa empresa de mídia, de comunicação. Então, acho que isso é algo bom. O mercado, muita gente fala, o mercado é pequeno. Depende, assim, realmente, o tamanho, a quantidade de emissoras de TV, de jornais, realmente não é tão grande assim. Mas existem outras formas de comunicação, né, que o mundo atual permite. Então, acho que ter a mente aberta a isso, né, também é fundamental para quem quer trilhar uma carreira no jornalismo. Entendi. Bom, muito obrigado pelos elogios, né? O nosso programa todo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado a todos pela audiência e muito obrigado, Carlos Gil, por ter disponibilizado o seu tempo. Vitor, foi um prazer, cara. Obrigado aí pelo bate-papo, pelo contato. Te dou toda a força do mundo aí. Siga firme, vai atrás, corre atrás do teu sonho. E valeu, foi ótima entrevista. Espero que a galera que assista aí curta enfim, eu possa ter passado algo positivo, legal aí para todo mundo. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência novamente e tchau.